Olá meninas, tudo bem com vocês? Nós vamos dar início aqui hoje a mais uma live. Eu quero agradecer imensamente por vocês estarem aqui comigo, né? Mais um dia. Temos assuntos assim bastante interessantes para estar falando. Eu tenho recebido bastante também perguntas, eu tenho recebido bastante comentários e o pessoal tem interagido bastante. Isso é bastante interessante para mim, muito, muito, muito bom mesmo. Estar mais próximo de vocês, isso também tem sido muito legal. Bom, hoje o tema é super interessante, nós vamos falar um pouquinho aí sobre dieta e amamentação. Como a maioria sabe, minha formação é nutrição, né? Eu sou formada em nutrição já há mais de 10 anos e eu venho sempre atendendo, sempre trabalhei na área de nutrição e agora, né, também consultora em amamentação. Então é uma área assim realmente de junção, para mim não tem como separar, né? A amamentação do bebê é a nutrição dele, então não tem como separar isso, para mim é uma junção mesmo, né? E eu convido você também que ainda não se inscreveu no canal do YouTube, então que você possa se inscrever no canal do YouTube. E no YouTube tem bastante conteúdo que nós estamos preparando para colocar para vocês. Já deve ter um vídeo essa semana, nós já colocamos lá mais um vídeo para vocês acompanharem todo o nosso trabalho que nós estamos desenvolvendo, para que a informação possa chegar até você muito mais fácil. Vamos aproveitar da tecnologia para que você possa ser bem informado. Vamos lá então, meu povo, vamos falar de dieta e amamentação. Dieta e amamentação. Todo mundo sabe que uma mãe bem nutrida, com certeza, vai também aí, né, produzir um leite muito bom, obviamente. Porém, que o leite materno ele é ótimo, que ele é excelente, isso nós todos já sabemos, nós já falamos sobre isso. E o leite materno ele vai ser produzido especificamente, né, para o teu bebê. Então não importa se você... Como é que eu posso explicar? Se falta cálcio no teu leite, muito provavelmente o teu corpo vai tirar de você para colocar no teu leite. Então assim, o teu leite materno, ele é assim como um alimento principal para ser oferecido para a tua cria, né? Então os mamíferos realmente, nós somos assim, nós tiramos do nosso corpo para passar para o nosso filho, né? Então, para que nós possamos estar bem nutridas, é essencial que uma alimentação da melhor maneira possível, mais saudável possível, possa acontecer. Então, obviamente, se você come bem durante a gestação, você tem uma gestação bacana, você consegue controlar o teu ganho de peso durante a gestação. E na amamentação, você consegue voltar aí o teu peso anterior e tudo mais, mas também você consegue se nutrir, estar bem, né? E estar bem vai muito além de chegar em casa com um sorriso no rosto e receber as visitas que a gente recebe. Estar bem envolve muito mais coisas do que isso. Estar bem com saúde, né? Nós sabemos hoje que a saúde é uma coisa que envolve todo uma saúde mental, uma saúde emocional, uma saúde fisiológica. Então, a saúde, obviamente, ela envolve tudo isso, né? Então, obviamente que é muito bom que nós comemos bem. Então, todo mundo sabe que mãe que amamenta tem uma fome de leão, uma fome muito, muito grande. Por que que temos essa fome? Para produzirmos o leite materno, realmente, de fato, nós gastamos em média de 300 a 500 calorias a mais do nosso organismo, daquilo que nós já gastamos diariamente. Então hoje, se o seu gasto energético, aquilo que o teu corpo gasta para se manter, fica aí em torno, por exemplo, de 1.500, vamos pensar, 1.500 calorias, obviamente se você está amamentando, pode chegar aí a 2.000. Então, você tem um gasto energético aí maior, em torno de 300 a 500 calorias. E aonde que você encontra, né? Então, ou seja, você precisa repor essas 500 ou 300 calorias a mais durante todo o teu dia. Então, se você estava habituado a uma dieta com 1.200 calorias, por exemplo, você vai precisar ter uma dieta com 1.700, tá? Então, o corpo, ele gasta, né, energia para poder produzir leite. Então, obviamente que você precisa ingerir um pouquinho mais. A maioria desses alimentos, a maioria das pessoas consomem essa diferença de calorias no grupo dos carboidratos. Então, onde que a gente tem o grupo dos carboidratos? O que entra no grupo dos carboidratos?
macarrão, arroz, mandioca, batata, milho, farinha de trigo, farinha brancas, aveias. Então nós temos aí uma infinidade de carboidratos que nós consumimos ao longo do dia, no decorrer do dia. Normalmente, essas calorias de diferença no meu gasto, que eu gasto mais para produzir leite, essas calorias provêm dos carboidratos. Mas é bem verdade que a gente tem alguns carboidratos que são melhores, né? Que são aí os conhecidos integrais. Então, se é um arroz, nós temos um arroz integral. Obviamente que aqui, gente, eu não estou conduzindo ninguém a fazer uma dieta, tá? Eu não estou conduzindo ninguém a consumir esse grupo de alimentos, essas coisas. É muito pessoal, é muito particular, a dieta ela tem que ser feita para você. Mas aqui nós estamos orientando você. Então existe realmente aí o grupo dos carboidratos que são um pouco melhores, vamos pensar assim. Então são um grupo dos carboidratos integrais. Então é muito interessante que você consuma esses carboidratos integrais. Qual é a função do carboidrato integral? Qual a função do arroz integral, do pão integral, desses grãos, né, chia, essas coisas todas integrais que a gente acaba consumindo, sementes e tudo mais? Qual a intenção disso tudo? A intenção disso tudo é aumentar a nossa ingestão de fibras no decorrer do dia. Então, se eu consumo mais fibras, provavelmente eu sinto menos fome, porque a fibra ela me sacia, ela tem um poder de saciedade maior. E, obviamente, se eu tomo bastante água, ela também ajuda o meu intestino a funcionar melhor. Então, eu tenho aí o grupo dos carboidratos. Depois disso, eu tenho o grupo das gorduras. As gorduras, elas estão presentes nas carnes gordas, no leite, né, nos queijos, enfim. Nós temos grandes fontes de gordura. Temos também as oleaginosas, como as amêndoas, as castanhas, tem o óleo de soja, o óleo de girassol, azeite. Nós temos uma infinidade de fontes de gordura. Fora os outros alimentos que são acrescidos de gordura. Por exemplo, uma coxinha frita, né, as frituras. Então, elas tem ainda, além da gordura que ele já tem, a gente ainda imerge, né? A gente coloca ele sobre imersão em gordura. Obviamente, esse alimento vai ficar bem mais calórico do que um outro alimento que seja cozido ou grelhado. Então, qual é a intenção aqui? Colocar esses alimentos, né, fontes de gordura, dosados. Então, sempre que você for preparar um alimento, sempre que você for preparar uma refeição, pensar: quanto menos de óleo eu posso usar para preparar esse alimento? Um exemplo muito simples é o arroz, né? Muitas pessoas hoje já conseguem consumir o arroz sem colocar óleo algum. E é possível fazer um arroz branco ou arroz integral sem colocar nenhuma gota de óleo. Então, hoje em dia também a gente já consegue, tem pessoas, né, que têm esse hábito. É bom? É ruim? É seu, é seu, é muito particular isso, é muito particular. Mas, o que acontece? Essa fonte de gordura, o que eu tenho que pensar é nesses consumos excessivos. Por exemplo, será que eu estou consumindo muitas frituras? Né? Será que eu tenho muitas frituras dentro da minha semana? Será que eu tenho muita gordura animal dentro da minha semana? Então, essa gordura animal, ela pode me prejudicar? Será que eu consigo fazer a gordura animal ali, o meu bife, por exemplo, sem ser tão imerso em gordura? Será que eu consigo fazer ele na chapinha, grelhado, né? Ou uma carne mais magra? A gente tem cortes de carnes mais magras, como coxão duro, patinho, que são carnes que têm menos gordura. Peito de frango. Então, será que eu consigo, né, fazer isso, melhorar essa minha fonte de gordura? Né? Então, são coisas assim para a gente ir pensando. Depois eu tenho as proteínas, que são os alimentos construtores. Nós podemos pensar aqui também nas carnes, nós podemos pensar aqui nos queijos, nós podemos pensar no leite, nós podemos pensar em peixe, nós podemos pensar nos alimentos construtores, fontes de proteínas. Nós temos as proteínas animais e as proteínas vegetais. Nós temos as proteínas vegetais que está no feijão, na soja, na lentilha, valor bem baixo de proteína, mas tem proteína lá também. A proteína animal, que é a proteína de alto valor biológico, que a gente encontra aí no grupo das carnes, dos frangos, dos peixes, dos ovos, né? Essa proteína, ela deve ser mais limpa
possível. Então, como que eu penso? Então, na proteína eu penso como eu posso fazer sem colocar óleo, como que eu posso preparar esse alimento da melhor maneira possível. Então, no grupo das carnes, a gente pensa assim, posso cozinhar essa carne ou tem que ser frita, né? Eu posso fritar esse ovo ou eu posso cozinhar esse ovo? Então, é a melhor maneira de você consumir esse grupo de alimentos proteicos, vamos pensar assim. Um iogurte, por exemplo, ele tem um valor de proteína. Será que precisa ser um iogurte integral ou pode ser um iogurte desnatado? Então, são essas as opções que nós podemos pensar em consumir de uma maneira melhor. Não menos importante que isso, nós temos os grupos das vitaminas e dos minerais, que tá aí na nossa cara todo dia e às vezes a gente não consegue consumir ou atingir as necessidades nutricionais dessas vitaminas e desses minerais, porque eles estão em concentração mais baixas nos alimentos. Eles estão presentes em todos os grupos de alimentos, mas é nas frutas e nas verduras, nos vegetais, que a gente encontra aí uma fonte de vitaminas e minerais mais abundantes. E aí vem uma grande pergunta, né? Eu consumo, um exemplo, eu consumo maçã com casca ou sem casca? Vou aumentar o valor nutricional dela se eu consumir com casca? Vai aumentar o valor nutricional dela sim. Por quê? Porque a casca, ela é rica em fibras e consumindo as fibras você vai conseguir regular aí, né, o seu intestino se você consumir água. Você consegue ter uma saciedade maior se você consumir as fibras. Então, obviamente, você vai aumentar sim o valor nutricional da sua refeição se você consumir aí com casca. Tem alimentos que não dá para consumir com cascas, por exemplo, a laranja. E aí, a laranja é melhor o suco? É melhor eu chupar ela ali? Ou é melhor eu cortar ela em 4 e consumir com bagaço? Vamos pensar. Consumir com bagaço, obviamente. Consumindo com bagaço, eu consumo toda aquela redinha de fibras, né, que vai fazer ali um bem danado para o meu organismo. Então, isso é muito interessante da gente dizer aqui, que nós temos grupos de alimentos. E esses grupos de alimentos, que são esse grupo que eu acabei de citar, o carboidrato, a proteína, a gordura, as vitaminas e os minerais, as fibras, esses grupos, eles são essenciais para o bom funcionamento do nosso organismo, desde que são consumidos todos eles numa quantidade ideal para você. Então, nada de ficar cortando grupos de alimentos, não é o momento de fazer isso, não é hora de ficar pensando nesse tipo de dieta, vamos pensar assim. E aí eu falo para você assim, olha, de tudo que eu falei aqui, não se envolve muito com a amamentação, não muda muito para a amamentação. De fato, a alimentação saudável, ela vem ali como um todo e ela é para todo mundo. Então, falar de carboidrato integral, falar de uma gordura que seja melhor, como uma castanha, azeite, falar de proteína que para preferir uma proteína magra, falar onde está a vitamina e mineral, realmente isso é para todos nós, amamentando ou não. Porém, tem algumas observações que nós podemos estar fazendo em relação a quem está amamentando, a mãe que amamenta. E a mãe que amamenta, ela vem cheia de dúvidas, porque ela se culpa em relação às cólicas do bebê, ela sempre acha que está relacionada a algo que ela consumiu, e às vezes não tem relação. A cólica do bebê, ela está presente ali, principalmente nos 3 primeiros meses de gestação, que nós podemos falar que é a esterogestação, nós vamos fazer aí um vídeo sobre isso, que é ali o período que o bebê se encontra, né? Ele está ali muito dependente da mãe, ele está ali muito dependente do cuidador dele, e aí tudo é novo para ele, cada som é novo para ele, cada voz é novo para ele, tudo é muito novo para ele, inclusive a função intestinal. Então, quando o intestino do bebê começa a funcionar, é muito provável que ele sinta algumas dores, e essas dores vêm ser cólicas. Então, às vezes pode estar relacionada ao que a mãe come e às vezes não. Como que eu descubro isso, Alaís? Como que eu faço isso? É necessário que você preste atenção no que você consumiu e o dia que o bebê teve a cólica. É meio que um trabalho, é meio que uma pesquisa. Você precisa saber o que você consumiu e o que causou a cólica no bebê. Pronto, hoje eu consumi banana e consumi a minha banana às 9 da manhã e quando foi às 3 da tarde,
meu bebê teve cólica. Amanhã eu não consumi banana e às 3 da tarde meu bebê não teve cólica. Não, no outro dia, no terceiro dia, eu consumi banana e o meu bebê teve cólica. Então, pode ser a banana. Eu costumo dizer assim, ó, se o alimento que você come te causa gases, se o alimento que você consome já te deixa com mal-estar gástrico, então nem consuma ele durante a gestação, durante a amamentação, não tem necessidade de consumir esse tipo de alimento se é para você passar mal com ele, né? Então a intenção é que você coma bem e que você fique bem, né? Então, obviamente, alguns alimentos têm, como é que eu posso dizer, uma relação maior com esses estudos maternos da mãe. Por exemplo, comi brócolis, meu filho teve cólica, comi o grupo dos feijões, meu filho teve cólica, eu comi couve-flor, banana, eu comi o repolho e o meu filho teve cólica. Então, do fato de muitas mães terem relatado esses alimentos em relação à cólica do bebê, esses alimentos já foram assim meio que crucificados, porque são eles que causam cólica no bebê. E às vezes não, tá? Então, às vezes eu falo que nada é certo, né? Nada consegue garantir nada. Mas, esse grupo de alimentos, se você percebeu que esses alimentos têm causado um pouco mais de dor no seu filho, né? Obviamente, então você tira ele, né, dali do seu cardápio, daquilo que você está planejando em consumir. E aí vem uma outra dúvida também, que até me mandaram essa dúvida, depois eu vou estar respondendo aí algumas dúvidas, mas teve uma dúvida também que me deixou intrigada. Álcool. Álcool, né? A relação do álcool com a amamentação. O álcool, quando consumido uma bebida alcoólica, normalmente ela chega no leite materno na mesma velocidade que chegaria no sangue. Então, realmente chega assim rápido, né? É muito rápido a absorção do nosso organismo em relação ao álcool. O álcool que nós consumimos em bebidas alcoólicas, ele vai prejudicar a absorção de outros nutrientes, ou seja, você fez uma alimentação linda durante o dia, você super se preocupou em relação aos seus nutrientes, as coisas que você está ingerindo, e aí de repente você consumiu uma dose de álcool. Ele pode prejudicar a absorção de todos esses nutrientes lindos, maravilhosos que você consumiu durante o dia, e ele vai chegar muito rápido ali na sua corrente sanguínea e também no leite materno. O que é orientado? O que é orientado? Você nunca vai ouvir um profissional da área da saúde olhando para você e dizendo tome álcool. Isso é um fato realmente que você não vai ouvir uma pessoa, um profissional, né, em sã consciência, um profissional da área da saúde te dizendo para você consumir álcool em qualquer fase da sua vida. Na amamentação, muito menos. A probabilidade de alguém pedir para você tomar uma dose de álcool vai ser muito baixa, inexistente. Mas, se você, em sã consciência, quer consumir, você vai consumir uma dose de álcool, que seja apenas uma, e que você dê um intervalo nas mamadas. O que é interessante de você fazer? Se você consumiu o álcool, já que você preferiu consumir e você consumiu essa bebida alcoólica, que você dê esse intervalo de pelo menos, no mínimo, 4 horas sem alimentar o seu bebê, tá? Então, nesse período de 4 horas, se for necessário você fazer uma ordenha no seu peito, seja uma ordenha de alívio ou seja uma ordenha mesmo, esse leite deve ser desprezado, esse leite deve ser descartado e não guardado para poder oferecer para o teu bebê. Então, assim, gente, álcool é uma coisa muito séria que merece, assim, um pouquinho de atenção, a gente merece dar um pouquinho mais de atenção para o álcool. Até porque a gente sabe que tem mães que são realmente, ele envolve como um vício do cigarro, o vício do álcool, enfim. Aqui hoje eu estou falando realmente de dieta, estou falando de amamentação ligada à dieta, mas realmente tem pessoas que são, né, que utilizam isso com mais frequência. E elas também devem ser orientadas, né? Eu acho que a informação tem que chegar e tem que ser respeitada também, né? Eu acho que isso é uma das coisas mais fundamentais. Ela tem que ser respeitada. Se ela decidiu tomar uma dose de álcool, então que ela saiba que nas próximas 4 horas não é interessante ela oferecer o seio materno aí pro teu bebê, tá certo? Uma das coisas que as mães mais se preocupam em relação à dieta e amamentação é com a perda de peso. A perda de peso é uma das coisas assim que as mães mais ficam bitoladas, né? Por quê? Você acabou de ter bebê, você não se reconhece no teu corpo, a probabilidade de você ter ganho peso
durante a gestação foi altíssimo, às vezes um peso até maior do que era o planejado aí na tua cabeça, né? E você precisa perder esse peso. Você tem na sua cabeça que você quer perder esse peso e te falaram que amamentar também faz perder peso e você tá ali toda feliz, conseguindo amamentar, né? Pensando aí que você vai perder peso. E esse momento da amamentação, a intenção, isso é uma, como é que eu posso dizer? Isso vai desencadear, isso vai acontecer com o tempo, tá? Mas não é a hora de você focar em perda de peso somente, principalmente nos 3 primeiros meses. A perda de peso, ela vai acontecer gradual, ela vai acontecer, né? Então, assim, na maioria dos casos, ela vai acontecer. Acontece que a mãe que amamenta, ela tem muita fome. E se ela consumir só essas 300 ou 500 calorias a mais que o corpo dela precisa para produzir leite, ela vai conseguir perder peso. Agora, tem mãe que tem bastante fome e nem lembra dessas 500 calorias que ela deveria consumir a mais. E aí ela consome muito mais do que 500. E aí o organismo dela não sabe o que fazer com essa caloria a mais, porque ele só precisa de 500 calorias e você consumiu 1000, né, a mais. E ele faz o quê? Reserva, ele guarda, né? Ele faz estoque. E aí a pessoa realmente fica com um peso gestacional sem se movimentar. Não é interessante também que você consuma alimentos nas versões light, nas versões diet, nas versões zero açúcar. Não é interessante que você consuma alimentos adoçados com adoçantes, né? Então, assim, é bastante interessante que você consuma os alimentos todos, em todos os grupos de alimentos, que você preste bastante atenção naquilo que você está consumindo. Lembra sempre, é um alimento de qualidade? O meu corpo merece receber isso? Merece. Então eu vou consumir, tá? Mas o que acontece? Muitas das pessoas não pensam em relação ao que vai consumir, né? Ao que vai colocar ali no teu prato. Então lembra sempre, eu preciso consumir todos os grupos de alimentos? Sim, eu não preciso tirar nenhum deles. A ideia dentro da amamentação é que você não consuma esses alimentos diet, light, adoçados com adoçante. Não é tão interessante que você foque nesse grupo de alimentos neste momento. Mas você pode fazer escolhas melhores. E é isso que eu venho trazer para você. Se você está em dieta, se você está na dieta da amamentação, vamos pensar assim, se você está nesse processo, você pode escolher melhor aquilo que você coloca no teu prato. Isso em qualquer fase da vida, gente, não é só na amamentação, não é só na amamentação. Mas você pode escolher melhor aquilo que você coloca no teu prato. Então, eu preciso consumir todos os grupos de alimentos, eu preciso consumir as verduras, eu preciso consumir os vegetais, eu preciso consumir carboidrato, eu preciso consumir gordura, eu preciso consumir proteína, eu preciso consumir. Isso é um conjunto, a nutrição é assim, a nutrição é um conjunto de nutrientes. Né? Então, para você estar bem nutrida, você precisa consumir sim todos esses grupos de alimentos, para que teu corpo sinta-se à vontade em produzir o melhor leite para o teu filho. Então, não é interessante que você pense em restrições alimentares agora, tá? Então, que você consuma aí todos os grupos de alimentos, nas quantidades ideais e na qualidade ideal, tá? Então, sempre que você pensar em um alimento, você pensa qual é a melhor maneira de eu consumir esse alimento. Como eu posso preparar esse alimento de uma melhor forma? Então, sempre se você se perguntar dessa maneira, com certeza você vai ter uma versão melhorada do seu alimento para fazer, para você consumir ele ali um pouco, né, com menos culpa, vamos pensar assim. Eu acho muito interessante deixar aqui muito claro também a ingestão de água. É muito, muito, muito essencial que você que está amamentando, nós, né, que estamos amamentando, vou me colocar nesse grupo porque eu também amamento, é muito interessante que você consuma água, tá? Quando? Em todo o tempo. Em todo o tempo. Eu não vou estipular aqui 2, 3, 4, 5, 10 litros de água. Cada pessoa tem uma quantidade particular de se consumir água. Mas na amamentação você vai ter muita sede. E essa sede vai fazer com que você tome água. E outros líquidos também, obviamente. Mas a água em si, ela é fundamental para quem amamenta. Isso é uma coisa assim que você tem que andar realmente com a tua garrafinha. Quando você for preparar o teu momento de amamentação, vou dar mamar para o meu bebê.
já pega a fralda, já pega a sua garrafinha de água, já pega tudo, faz um checklist aí na tua cabeça de tudo que você precisa ter por perto, né? E vai pro teu cantinho da amamentação e vai amamentar ali o seu bebê com a sua garrafinha de água. Gente, é essencial que você consuma água, tá? Então a ingestão de água, ela deve acontecer na quantidade ideal para cada pessoa. Na amamentação, ela acontece assim, ó, tá? Muito mais facilmente, porque a mulher realmente ela tem sede. Obviamente você não vai ficar esperando ter sede para tomar água, né, amiga? Mas é interessante que você ande aí realmente com a sua garrafinha de água para todos os cantos da casa. Eu me lembro que eu tinha até mais de uma espalhada pela casa, porque realmente você tem sede. Normalmente acontece, essa sensação de sede, ela vem na hora que você começa a dar mamar. Então, você que é rede de apoio, você que está só na rede de apoio, viu que ela foi ali pro cantinho para amamentar? Faz um favor para ela, leva a garrafinha para ela, já agrada, né? Já leva ali a garrafinha para ela, coloca ali do lado dela uma garrafinha de água fresca, água na temperatura que ela gosta, deixa ali para ela estar consumindo essa água enquanto ela consegue amamentar. Gente, vamos fazer um resumão aqui, rapidinho? Um resumão. Preciso dividir as refeições. Como que eu faço então para ter uma dieta saudável, para ter uma alimentação saudável quando eu estou amamentando? Vamos pensar aí então. Preciso dividir as minhas refeições, nada de ficar pulando refeições. É muito interessante que você consuma os alimentos, não pensar assim só café da manhã, almoço e janta. Pensar em realmente aí entre 5 ou 6 refeições no decorrer do dia para você atingir a necessidade calórica do teu organismo. É interessante que você consuma todos os grupos de alimentos, isso eu acho que é muito interessante falar, porque eu já vi mãe que amamenta retirando carboidrato e isso pode pesar e diminuir até a produção de leite dessa mãe. Então é interessante a gente falar sobre os grupos de alimentos que são necessários. Obviamente, todos os hábitos saudáveis de uma vida que você conseguir englobar no período da sua amamentação vai ser benéfico para o teu organismo. Então, se você conseguir um horário para fazer atividade física, excelente. Se você conseguir um horário para ter para você, excelente. Então, assim, hábitos saudáveis vai me tornar uma pessoa saudável, obviamente. Então, pense com mais carinho em você. Porque no momento que a gente começa ali, gente, a amamentar, a gente pensa só no bebê, 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 no bebê, no bebê. Mas você precisa estar bem, para conseguir oferecer para o teu bebê um alimento de qualidade. E também para estar presente com o teu bebê. Né? Uma mãe que não está bem, ela pode passar mal, ela pode precisar ser internada, ela pode... E aí rompe-se vínculo, gente. Então, assim, tem que estar bem realmente para poder amamentar esse bebê com mais qualidade, vamos pensar assim. Diminuir a ingestão de industrializados, todos os alimentos que for na versão in natura, com certeza eles serão mais saudáveis. Então, obviamente, que se você pensar aí nos grupos de alimentos industrializados, eles serão menos saudáveis do que aqueles in natura que nós encontramos aí prontinho, fresquinho, ou aqueles que a gente prepara em casa. Então, nada de coisas industrializadas e também evite os embutidos. Por quê? Os embutidos, eles costumam ter um nível de sódio, um teor de sódio muito alto. E nesse período, principalmente logo no início, a gente tem uma retenção hídrica, né? Porque demora um pouco para o nosso organismo voltar, né, pro eixo. E aí, o que acontece? Essa ingestão a mais de sódio que você vai consumir nesses alimentos embutidos, né, nesses alimentos industrializados e embutidos, com certeza vai dificultar aí você a desinchar. Então é interessante que você não consuma esse grupo de alimentos também. Gente, alguém tem alguma dúvida? Eu vou abrir agora para perguntas. As pessoas mandaram para mim algumas perguntas, eu vou pegar elas aqui. Algumas pessoas mandaram para mim algumas perguntas, mas eu abro para vocês também que estão assistindo agora. Se vocês tiverem alguma dúvida, ficou alguma dúvida, vocês podem estar digitando aí para mim, eu acompanho aqui com vocês. Gente, é muito interessante também eu estar falando para vocês do canal do YouTube. Se você ainda não está inscrito no canal no YouTube, que você possa correr lá e se inscrever. Nós estamos preparando um material super interessante, coisa boa mesmo para você acompanhar lá no nosso canal no YouTube. Então, se você não está ainda inscrito no canal do YouTube, corre lá, se inscreve no canal do YouTube, ativa o sininho para você ser notificado quando a gente colocar lá os vídeos novos que nós estamos preparando.
Dúvidas, gente? Coloca aí pra mim umas dúvidas. Vamos conversar agora, fazer um bate-papo legal aqui? Alguém tem alguma dúvida? Os alimentos que ajudam a aumentar a produção de leite. Normalmente, Sara, os alimentos que mais ajudam aí a produzir uma quantidade maior de leite está ligado aos carboidratos. Então, esse grupo de alimentos, normalmente, lógico, dentro do conjunto de uma alimentação saudável, os carboidratos eles têm se mostrado um pouco melhores. Porém, a gente sabe que a produção de leite ela está ligada à sucção do bebê. Então, quanto mais o bebê mama, mais produção você terá também. Seu organismo é sábio. Então, quanto mais você mamar, mais produção você vai ter. Então, às vezes está mais ligada ali a relação mãe e filho, a olhar, tato, sucção do bebê, ordenha, mas nesse sentido do que nos próprios alimentos. Mas nós temos alguns alimentos, até que as nossas avós faziam, né? Canjica, polenta, tem aí alguns alimentos realmente que são ligados aí, se você fazer uma ligação, eles são ligados ao grupo dos carboidratos e às vezes realmente ele tem se mostrado aí um alimento que aumenta a produção de leite. Porém, nós temos que pensar também que a produção de leite também está aqui, ó, na cabecinha da mãe. Então, se ela consome aquele alimento acreditando fielmente que ele vai aumentar a produção de leite, aí ela já dá aquele mamar para o bebê, já acreditando que ela tem mais leite, e obviamente ali, ó, a produção de leite dela vai lá em cima. Com certeza vai lá em cima. Mais dúvidas, gente? Alguém tem mais dúvidas aqui? Vamos colocar aí as dúvidas para a gente bater um papo bacana. Bom, enquanto não aparece uma dúvida aqui, eu vou responder as dúvidas que o pessoal me mandou no direct. Algumas dessas dúvidas eu já coloquei aqui no decorrer que eu já estava dentro do conteúdo e já deve ter suprido a necessidade dessas pessoas que me perguntaram. Se ficou alguma coisa para trás, manda aí. Mais uma pergunta que mandaram no direct: como melhorar o meu colesterol durante uma amamentação? Então essa pessoa, ela me mandou no direct, na verdade ela fez um exame e o colesterol dela está alto e ela amamenta. Então, o que acontece? O que nós podemos fazer aí, então, para melhorar os níveis de colesterol bom, HDL, né, para essa mãe? Ela pode consumir aí os alimentos como castanha do Pará, castanha de caju, esses alimentos oleaginosos que são ricos, né, nesse bom colesterol, vamos pensar assim. E também nas preparações. Então, ela deve prestar bastante atenção em relação a como ela prepara esse alimento. A gente sabe que o colesterol está ligado à gordura animal. Então, assim, todo alimento de fonte vegetal, ele não tem colesterol. O colesterol está ligado realmente ali aos alimentos de origem animal. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com os alimentos que não são carnes, que não são de origem animal, mas tem acrescido, por exemplo, uma gordura animal, né? Então, a gente tem aí altos níveis de colesterol, de gordura trans e tudo mais em alimentos processados, multiprocessados. Então, isso realmente você deve prestar bastante atenção, porque às vezes pode ser que você está ingerindo alguns alimentos, né, que tem aí uns níveis de colesterol mais altos que às vezes não vem da sua preparação ou dos alimentos em si que são ali fontes realmente que a gente sabe que é fonte de colesterol. Quantos quilos eu perco? Olha outra pergunta interessante aqui, hein? Quantos quilos eu perco quando eu amamento? Qual a minha estimativa de peso que eu vou perder se eu estou amamentando? A média, tá, gente? Isso não é via de regra. A média é de mais ou menos aproximadamente 2 quilos por mês. Tem mulheres que perdem, muito mais. E tem mulheres que estacionam e não perdem nada. Não perdem nada. Então, o que acontece? A média é 2 quilos por mês. Gente, a perda de peso ela não pode ser brusca. Nós temos que pensar o seguinte: eu demorei 9 meses para atingir X peso. Eu vou dar um exemplo de mim, tá? Eu, a Laís, meu sagrado, hein, gente? Meu sagrado. Eu, a Laís, eu engordei 15 quilos na gestação do Renato. Então, foram 9 meses e eu subi 15 quilos. 7,5 quilos, metade desse peso que eu ganhei durante 9 meses, eu perdi no dia do parto. Tive o bebê,
Provavelmente eu devo ter, né, desidratado, eu não consegui comer nada naquele dia, então eu perdi 7,5 kg no dia do parto. Os outros 7,5 kg foram uma média aí entre 20 e 40 dias. Então cada organismo reage de um jeito, cada pessoa reage de um jeito, mas a média é entre 2 quilos por mês, para entrar assim bem na média de todo mundo aí, tá? Uma outra pergunta que me mandaram: o que eu faço para ir ao banheiro com mais facilidade? Então aí entra realmente a ingestão de fibras, né? Então sempre que você tem um alimento que você consiga ingerir ele com casca, que você consiga ingerir ele inteiro, que você sabe que são fontes de fibras, isso eu estou falando de verduras e frutas, mas nós temos outros alimentos ricos em fibras como aveia, linhaça, chia, granola, esses outros alimentos. Você pode estar colocando esses outros alimentos dentro da sua rotina alimentar, dentro da sua dieta, e vai ser super bacana. O problema é, muita gente coloca esse grupo de alimentos, né, dentro da dieta, mas não toma água. E aí o intestino bomba, ele não consegue produzir bolo fecal, ele não consegue levar esse bolo fecal ao reto. Então é interessante que você consuma os alimentos ricos em fibras, mas também é muito interessante que você consuma água, tá? Independente se você está amamentando ou não, consumo de água é fundamental quando se coloca fibras dentro da dieta. Uma outra pergunta, gente, pode mandar perguntas aí, viu? Ó, uma outra pergunta que me mandaram aqui: posso tomar leite de vaca quando estou amamentando? Pode, amiga. Não tem nada que te impeça de tomar leite de vaca quando você está amamentando. A não ser aqueles que você perceba que o leite de vaca tenha causado alguma coisa no teu filho. Por exemplo, consumi leite, consumi queijo e o meu filho apareceu com umas manchinhas, apareceu com algumas bolinhas, ele mudou a respiração, ele... Pode ser, sim, que a gente tenha aí algum problema em relação à alergia alimentar, alguma coisa do tipo. Assim como camarão, peixes, né, os frutos do mar e tudo mais. Tem alguma relação, sim. Mas se você já consumiu, ou se você já consumia antes, não tem por que você excluir esse grupo de alimentos da sua refeição. Lembra que eu falei? Todos os grupos de alimentos são fundamentais para você ter ali uma alimentação balanceada, uma alimentação saudável. Então não tem necessidade de você excluir nenhum grupo de alimentos, tá certo? Eu acho que das perguntas eu respondi no conteúdo, e as perguntas que eu não respondi no conteúdo foram essas. Alguém tem mais alguma pergunta aí para mim? Vamos lá, chegou uma perguntinha aqui, ó. O que consumir para evitar os gases? Os gases. Na verdade, se você identifica, Tamara, se você identifica que X alimento te causa gases, esse alimento você pode tentar excluir da sua alimentação nesse período, tá? Nesse período que você está, eu te conheço, por isso eu posso dizer, seria bastante interessante você estar fazendo massagens para poder aliviar e tudo mais. Porém, se você identificou que os seus gases aumentaram quando você consumiu um X alimento, esse alimento você pode deixar ele de lado aí até passar aí esse período, e aí depois você consome ele de novo e vê o que acontece, tá? Isso aqui eu estou dizendo para consumir para evitar gases na mãe, tá? Em você. Então, nesse caso, identificar os alimentos que estão te causando gases. Normalmente, os alimentos que causam gases, eu vou falar aqui os que causam gases, normalmente está ligado a repolho, brócolis, couve-flor, ao grupo dos feijões. Você não precisa excluir o feijão. Se você conseguir deixar o feijão de molho durante 12 horas e depois cozinhá-lo, essa substância que normalmente costuma causar gases após a ingestão, normalmente ela cai muito. Então você consegue consumir o feijão aí sem ter gases, vamos pensar assim, tá? Então é bastante interessante que você consuma esses outros alimentos. A maioria dos alimentos folhosos que são consumidos crus, normalmente costuma causar gases em algumas pessoas aí que já tem predisposição a isso. Então, na verdade, identifica o alimento que você está consumindo, que eu acho que vai ser mais viável aí você tentar excluir ele, deixar ele meio de cantinho por enquanto, até essa fase passar. Fase linda que vocês estão aí. Então, olha só, eu acredito que o conteúdo esteja suprido as dúvidas de vocês, tá certo?
Eu conto com vocês na página do Facebook também, a Laís Vem Ter 5. Conto com vocês no YouTube, a Laís Vem Ter 5. E no Instagram. Então, por enquanto, nós temos esses canais para nós podermos aqui ficar um pouco mais próximos. Muito bom ter esse encontro com vocês. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada pela disposição de vocês num conteúdo super bacana. Que nós possamos aqui sempre estar nos comunicando, que eu acho que a via de internet serve para isso, para a gente ficar mais próximo um pouquinho, tá certo? Então, que nós possamos estar sempre aqui nos comunicando. Eu conto com vocês nas próximas lives, eu conto com vocês nas outras redes sociais. E que nós possamos aqui, então, estar sempre mais próximos, tá certo? Um beijo para você que me acompanhou, um beijo para você que entrou rapidinho. A live vai ficar aqui para vocês durante 24 horas, para vocês estarem aí reassistindo ou pegar um pedacinho aí que precisou de dar uma saidinha, você consegue acompanhar esse conteúdo, eu deixo ele aqui para você disponível nas próximas 24 horas, tá certo? Um beijo para você, beijo, tchau, tchau!